Doutor Salomão Gugel, bom dia, prazer ter você conosco mais uma vez aqui no nosso programa. Essas duas mortes, tanto do agricultor como do policial militar, elas poderiam ter sido evitadas? Bom dia. Toda morte ela pode ser evitada, até mesmo porque nos casos do suicídio, né, as mortes elas são previsíveis, né? Quem tem uma tendência ao suicídio, ele antes de se matar, ele comunica, né? E aí é preciso todo um sistema, um mecanismo de proteção e de defesa para se prevenir ou evitar essas mortes, né? Agora, eu queria, antes de mais nada, dizer o seguinte: já que nós vamos tratar aqui de suicídio, e essa palavra suicídio, essa expressão, né, ela já é corriqueira no nosso dia a dia, né? Não é que nós devemos nos acostumar, mas a gente tem que melhor se informar a respeito do suicídio, né? Até mesmo para saber o que é que nós podemos fazer, porque a salvação, no caso, essa salvação aí entre aspas, tá muito na prevenção, tá muito em como a gente possa, a sociedade de um modo geral, não é só uma questão médica, a questão do suicídio, né? Em muitos casos a questão do suicídio é uma questão médica, né? Mas ela é uma questão que abrange aspectos os mais diversos, né? É uma questão multidimensional que envolve tanto a questão da doença mental, quer dizer, a parte da medicina, mas ela é uma questão que envolve fatores culturais, psicológicos, antropológicos, psicológicos, etc. Então, é uma questão ampla, difícil de se entender, né? Mas nós temos que aprofundar esse tema, aumentar a nossa preocupação, porque é uma tendência nessa época que nós estamos vivendo, é uma época de crise, né? A tendência é aumentar a curto prazo, a curto médio prazo, aumentar a incidência de pessoas que põem fim à sua vida, né? E aí a gente tem que saber o que fazer. As cabeças pensantes da sociedade, né, neste momento, não devem ficar apavoradas, mas sim fazer essa rápida reflexão. Afinal de contas, a reflexão ela já vem sendo feita. Agora, nós temos que mobilizar todas as forças vivas da sociedade a fim de salvar vidas através de uma intervenção social, através de uma intervenção institucional eficaz, porque as pessoas hoje estão se sentindo cada vez mais desprotegidas, né? Há um desmoronamento das instituições que deviam proteger os cidadãos, né? A crise socioeconômica, ela é agravada cada vez mais. A questão ética e a questão moral abrange de uma forma arrasadora a sociedade brasileira. Nós já não confiamos naqueles que nos governam, né? E aí isso cria uma sensação de desamparo no cidadão comum, né? Que não vê uma alternativa, porque nós não temos os nossos guias, nós não temos os nossos líderes, nem no aspecto político, nem no aspecto religioso e nem no aspecto daquelas pessoas que são responsáveis, são os guardiães da ética e da moral da sociedade. Então, o cidadão, nessa circunstância, ele passa a vivenciar o seu momento de crise sem ver uma solução imediata para isso. Quando o senhor fala, por exemplo, que algumas pessoas dão sinais de que estão aí indo para esse caminho, né? No caso, são pessoas depressivas. Olha, eu não falo, viu, Marcos? Aqui a questão, hoje eu estou aqui, já que a professora Sandra diz, olha, eu não estou aqui como diretora do campus de Caicó, estou aqui mais como uma pessoa que quero ajudar dentro de um projeto ecumênico para ver se a gente faz uma intervenção desse aspecto aí. E eu queria hoje aqui
porque eu tenho afirmado sempre que a questão do suicídio, ela não é uma questão só médica. E a psiquiatria, por exemplo, eu estou aqui menos hoje como psiquiatra, mas também como cidadão, né, que é abalado com o aumento do número de casos de suicídio, particularmente entre os jovens, e agora adquirindo mais esse contexto aí desse pai de família, né, que matou a esposa e depois cometeu suicídio. Então eu gostaria de vir aqui para mostrar o seguinte, que a crise suicida, ela atinge hoje um parâmetro bastante preocupante, né? E bastante alertador. Nós estamos vivendo uma crise. O que é essa crise, né? É quando o ser humano, ele não aguenta mais as circunstâncias, o sofrimento causado, seja por uma doença mental, né? Ou seja por uma situação de aperto, de necessidade socioeconômica. Quer dizer, a questão do desemprego, né? E eu tenho informação, não sei se certo ou não, mas que esse cidadão que assassinou a esposa, ele estava desempregado, estava vivendo aí de uma ajuda que uma pessoa de bom coração estava dando para ele, né? E que ele não tinha nenhuma questão de doença mental, não, né? O ser humano, ele pode, sobre um impacto muito forte, né? Ele não aguenta o sofrimento de ver ali as necessidades da família, né? Ele não ter como chegar o dia de pagar as contas dele, né? E essas pessoas aumenta a vulnerabilidade delas em termos de saúde. Por exemplo, tem uma predisposição para ter uma depressão. Num caso desse, assim, que eu estou desempregado, aí eu estou mais vulnerável, né? E aí eu passo a ficar com essa predisposição de, numa explosão emocional forte, eu perder o controle, né, sobre mim mesmo, de dispor sobre a minha vida. E aí eu vou preferir fazer o quê? O suicídio, né? No caso concreto, isso aí acontece o homicídio seguido de suicídio. Porque aí, inclusive, eu queria entender, por exemplo, por que isso não foi apenas o caso isolado de ontem, mas nós já vimos esse filme em outros casos também. A pessoa mata alguém e depois comete o suicídio. Como explicar, por exemplo, isso? Aí a gente teria que analisar melhor o aspecto em que essa família entrou em crise, né? Por exemplo, não posso, porque eu não conheço o caso, não conhecia os personagens aí nem a morta e nem o marido, né, que cometeu o suicídio. Mas a gente teria que ver em que contexto, por que é que esse homem preferiu matar a mulher, não matou nenhum dos filhos e depois cometeu o suicídio, né? A mulher poderia ser o seguinte, ela ser o porta-voz de todo a manifestadora de todo o sofrimento da família. Ora, marido hoje não tem que pagar conta para comprar, tem uns meninos que estão precisando disso, aquilo, né? E aquilo surge uma questão psicológica que a gente chama de transferência, contra-transferência, né? Aquilo que eu imagino, né, que está dentro de mim, eu posso transferir para minha mulher. Eu digo, olha, eu tenho que pôr fim à minha vida. Agora, a minha vida também faz parte da minha mulher. Aí dentro da cabeça dele, atordoada, pode surgir o seguinte: se eu eliminar a vida da mulher e a minha vida, né, é aquela coisa imediatista do ser humano. Ele pensa que, por exemplo, eles dois desaparecendo, acaba todo o sofrimento da família, porque os filhos podem se virar. Se ele morresse, se ele se matasse sozinho, e a mulher, né? Isso é o meu ponto de vista. Alguém pode ter outra concepção, porque eu estou falando aqui em coisas muito subjetivas minhas. Eu não posso, por exemplo, analisar objetivamente as circunstâncias em que esse casal foi a morte, a óbito, né? Então eu acho que aí o sujeito pode ter passado pela cabeça dele o seguinte: a causa de toda a desgraça da minha família é a minha mulher e eu vou eliminar a minha mulher e me elimino, quer dizer, o nosso sofrimento se acaba,
né? Agora, os meus filhos são jovens, eles têm como se virar. Pode ter passado isso pela cabeça dele. Agora, eu não desconheço o caso e é por isso que é difícil da gente entender, né? Até mesmo porque é difícil quando a gente entender porque é que um ser humano, ele programa o suicídio, né? O suicídio, ele não é um ato inconsciente, ele está sabendo, ele quer se suicidar. Ele programa, ele escolhe a forma que vai se matar, né? Não existe aquela coisa cega que o indivíduo não estava sabendo, né? O ato suicida, ele é uma atitude consciente da pessoa, quer dizer, o objetivo é acabar com a própria vida, né? Ele programa, ele escolhe os instrumentos que vai pôr fim à sua vida e executa, né? Tudo isso. Antes de passar aqui para Sandra, só falando na questão de sinais. A gente, por exemplo, é muito normal quando alguém comete suicídio, e no caso do sargento da Polícia Militar ontem, foi o mesmo script. Você vai na página pessoal no Facebook, tá lá várias mensagens, né? Isso acontece com muitas pessoas quando comete suicídio, horas antes ou dias antes eles colocaram alguma mensagem, né, de despedida, alguma coisa. O sargento ontem, por exemplo, usou a sua página pessoal para colocar isso, né? Porque, segundo informações, no último domingo ele perdeu a sua esposa também por suicídio. Ele teria colocado, queria voltar ao tempo, se por um minuto eu voltasse ao tempo, teria evitado isso. A página de relacionamento nas redes sociais já pode ser caracterizar como um sinal da vontade que a pessoa quer de ter a sua vida? Olha, as pessoas recebem estímulos das mais diversas maneiras, né? Se alguém se suicida, né? Isso não significa que o meu vizinho ou o vizinho dessa pessoa, né, por ter lido ou ouvido a notícia, ela vai cometer suicídio. Isso aí não. Agora, as pessoas, elas se sentem estimuladas quando quem tem já uma tendência, uma ideação suicida, né? Quer dizer, o pensamento suicídio. O pensamento suicídio não surge de imediato, né? Dizer assim, minha esposa morreu ontem, né? É claro que, até mesmo porque a questão entre os viúvos, o número de suicídio é muito pequeno. Agora, o número de suicídio é maior entre os homens divorciados e separados, né? Isso aqui é um dado estatístico que a gente tem que... não justifica porque minha mulher morreu, né? E eu imediatamente, só porque quero reencontrar. Agora, veja bem, há uma questão que é cultural, tradicional, que a gente deve levar em consideração. Por exemplo, quando a pessoa sofre um grande impacto naquele modo de vida que você leva no dia a dia, de repente aquela mudança brusca, né? Isso causa uma questão, dependendo das suas convicções culturais, dependendo das suas convicções religiosas, então isso pode ocasionar a mudança. Se eu, por exemplo, se eu sou um cidadão livre, aí de repente, por uma injustiça, me põe como escravo, né? Mas a tradição do meu grupo ético, né, da minha comunidade, diz assim: olha, você não pode ser escravo, preferível morrer a ser escravo. Então, essa questão da cultura, da tradição, pode levar o cidadão a cometer também o suicídio. Por exemplo, é muito comum, e aí Romeu e Julieta, né? Essa peça de William Shakespeare, né? Que ele perdeu a bem-amada dele, né? Por uma questão, porque ela tinha adormecido, né? Aí quando ele chegou lá, ele pensava que ela tinha morto. Então o amor, a emoção era tão grande, exacerbado sobre ele, que ele imediatamente se suicidou, né? E aí quando a Julieta despertou, viu que ele tinha se matado, aí ela realmente comete o suicídio, né? Quer dizer, uma coisa aí, mas isso é só um quadro, mas que reflete a vida das pessoas. Eu queria só citar um exemplo aqui
dessa questão cultural que pesa muito quando a gente tenta. É porque aqui no Siridó é muito grande o número de suicídio, principalmente entre jovens homens, né? Mas eu queria, quando eu comecei a citar esse exemplo da questão da tradição, os índios da América Espanhola, quando os espanhóis chegaram aqui no Brasil, que escravizaram incas, astecas, né? E esses povos, eles tinham uma tradição da liberdade. A liberdade para tudo era grande, né? Então, os índios, os espanhóis escravizaram, né? Esses índios, e aí o que é que eles preferiam? A ser escravos, eles cometiam suicídio em massa, né? Tanto que os espanhóis ficaram no perigo de não ter mais mão de obra escrava. Aí eles inventavam o seguinte, né? Como os espanhóis estudavam muito o comportamento dos índios, aí eles viram que os índios se matavam porque achavam que num outro mundo eles iam ter a liberdade e voltariam para se vingar dos conquistadores em forma de espírito, né? E aí o que é que aconteceu? Os espanhóis inventaram o seguinte: se vocês continuarem a se matar, a gente vai também se matar, que é para perseguir vocês lá no outro mundo e matar vocês lá, o espírito de vocês. E aí diminuiu realmente a incidência de suicídio entre os índios, os astecas e os incas, né? Então essas questões aí que a gente é difícil de explicar, porque é que o cidadão, porque uma pessoa comete o suicídio. Agora é difícil, mas é possível explicar, porque a partir da explicação do suicídio a gente passa a ter os métodos da intervenção social, da intervenção médica, da intervenção de todo o complexo de estrutura que nós temos para proteger e defender a vida humana. Ok, daqui a pouquinho eu volto a conversar com o doutor Salomão, já tem algumas perguntas aqui, inclusive muitas delas direcionadas à questão da depressão. Daqui a pouco você vai responder essas perguntas. Sandra Kelly, professora, diretora da UFRN aqui de Caicó, ela está com um projeto, uma ideia de sensibilizar todas as denominações religiosas para fazer um dia de reflexão sobre a importância da vida. Sandra, prazer ter você conosco, bom dia, me fala um pouco desse projeto. Bom dia, Sandra. Bom dia, Marcos, bom dia, doutor Salomão, é um prazer estar aqui outra vez, né? É um assunto que nos deixa bastante sensibilizados, né? Nós estamos motivados a promover uma discussão, uma reflexão sobre o assunto. Como o doutor Salomão também colocou, é um assunto extremamente complexo, com fatores diversos influenciando e certamente combinados, influenciando nos nossos comportamentos. E eu acho que as expressões religiosas podem fazer algo a respeito, não é? Podem ser o braço solidário, o braço acolhedor, pode ser um amparo que muitas pessoas precisam. Ao mesmo tempo que nós sabemos que as preces, que as orações têm um poder muito grande, não é? Na sensibilização das pessoas, em criar um campo mental que ajuda as pessoas a pensarem mais sobre suas vidas, inclusive a agirem, né, em solidariedade àqueles que necessitam, àqueles que padecem, àqueles que estão em aflição. Então é nessa perspectiva que nós estamos apresentando essa ideia para líderes religiosos aqui da cidade, para ver se no campo não é que nós estamos atuando, no campo religioso, podemos fazer alguma coisa. As expressões religiosas, as igrejas, os templos, as casas, têm um papel mobilizador, conscientizador muito forte, não é? E nós queremos chamar a atenção das pessoas sobre o tema, porque nos indica que a nossa sociedade está em crise, numa crise muito grande, como bem colocou o doutor Salomão, é também uma crise econômica, é uma crise social, uma crise que se agravará, infelizmente, no aspecto econômico, Marcos. Todos nós sabemos as dificuldades que a sociedade brasileira está vivendo e, como também disse o doutor Salomão, sem que as instituições estejam presentes, apoiando a sociedade no seu crescimento, nas suas, digamos assim, naquelas lacunas que nos faltam, seja na saúde, seja na educação, no trabalho. São muitos aspectos e nós não temos notícia de boas novas, né, nesse campo social, econômico no país, o que nos preocupa muito, além das questões relacionadas à subjetividade, aqueles nossos dramas pessoais, particulares, que diz respeito à nossa relação com o nosso marido, esposa, namorado,
namorada, não é? As nossas relações familiares, a opressão que muitos nós vivemos nos campos diversos. São muitas questões que se colocam a respeito do tema e que eu acredito, tenho plena convicção que a religião pode ajudar. Da mesma forma, por exemplo, que a escola também pode ajudar, como nós estamos fazendo aqui nesse momento, né, através dessa rádio que tem uma penetração extraordinária aqui no Seridó, na região, inclusive em outros locais, pode ajudar apresentando esses diversos componentes que podem estar implicados nesse problema, para que a gente tome posições diferentes, para que a gente visualize alguma esperança, visualize a superação. Muitas dessas crises são temporárias, não é? São situações temporárias que se modificarão. Então, a nossa crença é que com a ajuda, com a solidariedade de muitos, é possível que nós superemos parte desses problemas, né? Que as pessoas vejam no outro um companheiro, alguém que pode acolher, alguém que pode amparar, alguém que pode ouvir, alguém que pode ajudar. E a ideia, no caso, é fazer um dia de mobilizações aqui em Caicó? Eu acho que nós precisamos fazer isso já, né? Mas a Organização Mundial de Saúde indica o dia 10 de setembro como o Dia Mundial, Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio. Há uma movimentação internacional que indica esse dia, o dia 10 de setembro. Nesse caso, esse ano ocorrerá num sábado. Eu acho que seria uma data importante para que nós pudéssemos fazer algo, mobilizados por esse sentimento que também é uma ação internacional, né, de uma organização que lida com a saúde humana, que aponta que, em linhas gerais, no mundo inteiro é a segunda causa de morte entre os jovens, né? A primeira são acidentes de trânsito, mas a segunda entre os jovens entre 15 e 29 anos no mundo é a segunda causa. Que mostra, por exemplo, que nos países subdesenvolvidos os índices são muito altos, o que nos leva a concluir que o aspecto econômico, social é muito importante, né? Então, na medida que a gente conversa sobre esse assunto, né, vê as diferentes perspectivas sobre o assunto, é possível que a gente possa olhar para dentro de si mesmo e verificar em que aspecto aquele assunto nos comove, aquele assunto nos perturba, e ao mesmo tempo de que modo a gente pode ajudar com os sinais que são indicados, né? Se é possível fazer alguma coisa, podemos procurar os profissionais, se devemos, né? Certamente devemos, mas se nós podemos fazer alguma coisa um pelo outro, sabe, Marco? Eu acho que a gente precisa dizer um para o outro que nós nos importamos com ele, né? Que a dor, que a aflição da outra pessoa nos importa, que nós somos sensíveis. Se o ser humano não for capaz de fazer isso um pelo outro, então nós estamos fracassados na nossa humanidade, na nossa condição de ser humano. Se a dor do outro não nos comove, então nós estamos fracassados na condição humana. Você já sentiu uma receptividade das demais denominações para esse projeto? Senti, sim, né? Senti muita receptividade. Aos poucos nós estamos conversando com as pessoas sobre esse assunto, né? A gente também encontra, né, numa medida menor, uma grande crítica, né? As pessoas criticam que a religião também é responsável pela opressão, mas nós temos uma visão de religião um pouco mais alargada, que nos permite dizer que, por exemplo, que o Evangelho de Jesus tem um conteúdo extremamente positivo de esperança e de solidariedade ao ser humano. No ambiente acadêmico, que contribuição poderia ser dada também a essa prevenção ao suicídio? Bom, no meio acadêmico nós temos trabalhos extraordinários na área da psiquiatria, da psicologia, da economia, né, da sociologia, da antropologia. Existem muitos estudos, muitos trabalhos que nos ajudará a entender esse assunto, não é? Eu não tratei desse assunto com meus pares, não é? Mas eu sei do interesse, eu sei da sensibilidade de muitos dos meus colegas acerca desse tema, né? Desses dramas humanos. Ok, doutor Salomão, a nossa ouvinte aqui pergunta, ela está parabenizando aqui pelo debate, perguntando se a depressão é decorrente de algum sofrimento que alguém nos causa. Olha, sofrimento que alguém nos causa, o nome já está dizendo, sofrimento. Porque entre sofrimento e doença, a depressão é uma doença, né? Há uma diferença muito grande. Sofrimento, por causa de uma ruptura amorosa, não é uma depressão, certo? Eu posso ficar triste, eu posso ficar decepcionado. Inclusive, né? essa também é outra pergunta que não sei aqui, suicídios motivados por relacionamentos, principalmente fim de namoro. Aí, por exemplo, aí já há uma predisposição,
tá tudo bem, mas lá dentro de mim eu tenho uma predisposição para adoecer de depressão, né? Aí vem a ruptura, que é um impacto emocional muito forte, pode causar uma depressão. E sob o impacto da depressão, eu posso cometer suicídio. Eu acho que isso aí é muito claro. Mas, por exemplo, não vamos botar na cabeça que toda ruptura amorosa leve ao suicídio, porque isso é falso. Só se suicida se a pessoa tiver uma predisposição a adoecer. Então, fulaninha estava tudo bem lá com seu namorado, com sua namorada, de repente, né, sem ter uma explicação maior, a pessoa se acaba esse relacionamento. Não é nem só a questão do namorado, de marido e mulher que achavam que estava tudo bem durante muitos anos e de repente vem aquela coisa. Um dos cônjuges, ou o marido ou a mulher, tem uma predisposição de adoecer, adoecem, né? E imediatamente não procura o socorro, porque se você adoeceu, você tem que procurar. Aí não tem muita conversa não, certo? Porque quando se trata de depressão, principalmente quando a gente diz assim, uma depressão maior, que é aquela que vem com muita angústia, né? Com muita tristeza, com uma desvalia muito forte, a baixa autoestima, né? Sem vontade de viver, os pensamentos de suicídio, né? Isso é um caso gravíssimo, né? Que tem que ser acolhido imediatamente por um psiquiatra que vai fazer o tratamento à base de remédios e da psicoterapia, né? Isso aí a gente não tem muito o que duvidar não. Agora, vamos diferenciar essas questões do sofrimento mental provocado pelas frustrações amorosas ou outras profissionais e tudo mais, do adoecer mental, né? Isso aí é uma coisa muito importante, por isso que aqui a informação é importantíssima nesse caso. Eu tive um caso semana, há uns 15 dias, muito interessante, um senhor de idade, já beirando aí os seus 70 e poucos anos de idade, né? E ele, acompanhado de dois filhos, uma filha e um filho, eles chegaram lá no meu consultório e ele foi quem disse: doutor, olha, eu vim aqui, não foi porque eles me trouxeram não, né? É porque eu tô imaginando aqui, eu tô querendo morrer, né? E eu tô achando, eu tô vendo as palestras que o senhor tá dando, e aí eu vim querer saber aqui mesmo se eu tô doido, né? Porque ele mesmo dizendo, porque eu me matar, eu tô querendo, o pensamento de morrer não sai da minha cabeça não, mas eu vim pra cá pra saber se eu tô doido, porque se eu tô querendo me matar é porque eu tô doido, né? Aí é interessante que eu vim aqui porque eu vi uma palestra do senhor sobre essa questão de se matar, né? E eu vim aqui para o senhor resolver se eu tô doido ou não. Se eu tiver nesse ponto de me matar, o senhor passa o remédio que eu vou tomar. Foi o primeiro caso em quase 40 anos de psiquiatria, de consulta médica, né? É que eu tive uma pessoa aqui que veio de livre e espontânea vontade, porque ele recebeu a informação de que o ato de se matar, de querer se matar, ou a atitude, o comportamento de querer se matar, né? É um caso de doença. E ele veio lá para se tratar, né? E nós tivemos outros casos interessantes, né? Eu tive duas mulheres que elas entraram assim, parece que tinham sido combinados, só que o tempo era diferente um do outro, um espaço de tempo, né? Elas chegavam dizendo: doutor, eu vim aqui hoje, mas tenho plena certeza que não venha o retorno, porque eu quero me matar, certo? Olha, isso causa um impacto muito grande no psiquiatra, porque o psiquiatra imediatamente ele não quer, mas ele tem que passar ali, se considerar como senhor daquela vida, se aquela pessoa vai morrer ou se aquela pessoa, né, vai se salvar. A responsabilidade é muito dele, né? Saber acolher, saber ouvir, saber orientar, mostrar por que é que se tratar bem. Isso aí passa a ser uma arte do profissional. Mas eu quero dizer aqui que o psiquiatra não é um salvador de tudo, Agora, né? você imagina, doutor, quem não tem o conhecimento, a experiência que o senhor tem de mais de 40 anos, como lidar numa situação como essa, por exemplo? Alguém chega para você e diz: eu quero tirar minha própria vida. O que fazer numa situação como essa? Bom, aí a gente tem que fazer o tratamento, certo? Primeiro,
quem chega anunciando que quer se matar, né? É porque aqui vem um mecanismo de autodefesa do indivíduo. É um pedido, né, de socorro. Ele está pedindo socorro, né? Ele está dizendo, olha, me salve, eu tô caminhando para a morte, né? Mas eu quero que alguém me salve. Agora, se não aparecer ninguém, se não aparecer a família, se não aparecer a medicina, os médicos, né? Os psicólogos, os psicoterapeutas, né? Se não aparecer uma intervenção social, a questão da ajuda de outros instrumentos que a sociedade depõe, então nós podemos fazer muito pouca coisa, né? Porque determinados casos de suicídio, né? E aí eu volto à questão aqui que tem tudo a ver. Tem determinados casos que as pessoas, estado grave, que as pessoas devem ser protegidas, elas não podem ficar sozinhas. Às vezes a família não pode, a pessoa vive sozinha. Aí essa pessoa teria direito a uma internação num hospital, né, especializado, humanizado, com todos os instrumentos, que é para inicialmente salvar aquela pessoa daquele, né? Como nós não temos onde internar uma pessoa, né, com a ideação suicida, com o comportamento suicida, né? Aí a gente apela para o apoio da família. Digo, olha, faça do quarto dessa pessoa lá uma enfermaria, certo? Para não deixar essa pessoa sozinha, né? Enquanto ela está nesses primeiros 30, 60 dias de tratamento, né? Tem que ficar sob a proteção da família ou então de um sistema organizado de assistência médica, que seria um caso de um hospital especializado, um hospital psiquiátrico, uma clínica psiquiátrica. Então, no caso, a primeira porta que alguém que tem tendência ao suicídio bate é a família. E a família é quem traz o paciente, né? Porque é um caso raro, né? E por isso que a gente tem que intensificar, a gente não tem que ter medo do suicídio, não. Certo? De falar sobre suicídio, certo? A gente tem que escancarar tudo que for, né? Para essas pessoas, ninguém marcha por suicídio sem um grande sofrimento, não. A pessoa está pedindo ajuda, aí, como a professora Sandra disse. A pessoa está pedindo socorro, me socorra que eu estou indo para a morte, né? E infelizmente são poucas, até mesmo ainda muito preconceito da família de levar a questão, né, o seu familiar para um psiquiatra. E aqui não tem conversa, não. Pensamento de suicídio, ideação de suicídio, tentativa de suicídio, tem que procurar, né? Não é que eu seja psiquiatra, até mesmo porque é besteira dizer que todos os psiquiatras, todo mundo tem que ir logo para o psiquiatra, mas nesses casos extraordinários, só o psiquiatra que está habilitado para tratar desses pacientes, né? Se, por exemplo, nós tivéssemos na rede de saúde aqui da nossa região do Seridó, psiquiatras, resolveriam, melhoraria um pouco essa questão? E muito, certo? Porque veja o seguinte, podem me acusar de o que quiserem. O número de suicídio em Caicó e no Seridó, pelo menos entre os pacientes portadores de transtornos mentais, era muito menor na época que nós tínhamos o hospital psiquiátrico. Porque o hospital psiquiátrico também de Caicó, o Milton Marinho, era o quê? Era um ambulatório, todo dia lá, eu e a doutora Nina, o doutor Adriano, né? Eram 3 profissionais que faziam ambulatório, né? Eram dezenas de pessoas todos os dias que faziam seus retornos de graça, recebiam remédio de graça, né? E aí, desses 30, 40 pacientes que a gente via todos os dias, né? Apenas 3 eram internados, aqueles pacientes mais graves, né? Mas aí botaram na cabeça que o hospital de Caicó era uma casa de horrores, né? Onde se matava e se torturava o paciente, e fecharam o hospital e não criaram uma rede de proteção, uma rede de assistência psiquiátrica em Caicó. Aí ficou Caicó, a região do Seridó toda, uma população que abrangia também parte da Paraíba, né? Uma população de 500 mil pessoas, né? Não se criou, porque ótimo se os CAPs
tivessem dando essa assistência ambulatorial que um ambulatório em psiquiatria poderia prestar à população. Então, adoecer aqui em Caicó, adoecer no Seridó, fica na dependência de você ter uma assistência quando tem algum psiquiatra, ou particular, ou quando vem alguns de Natal dar uma cobertura no setor público, e aqui é muito pouco. A palavra de conforto nem sempre resolve, que é muito comum quando a gente sabe que alguém, por exemplo, está com tendência a tirar a sua própria vida, aí vem aquelas palavras de conforto, né? Não faz isso, aí a vida é importante. Isso ajuda, mas não é o suficiente, né, doutor? Olha, mas aí você tem que diferenciar todo esse contexto que a Sandra falou aí, viu, Marcos? Porque, veja bem, na questão do aperto, né? Na questão da incompreensão, da opressão no trabalho, né? Quando você sabe conversar com as pessoas e orientar, faz muito bem. A psiquiatria hoje está estimulando muito, há um setor dentro da psiquiatria hoje que estuda e se ocupa da espiritualidade, né? Que a gente tem que... A riqueza do ser humano, enquanto a sua espiritualidade, ela pode salvar vidas. A fé, a crença que eu tenho, né? De que eu posso vencer a depressão através da minha fé, né? Agora, tudo bem, se você acompanha a sua crença, a sua fé, a sua religiosidade, né? Se você tem uma doença grave, e aí se você vai procurar, né? Você se apoia na sua crença, na sua fé, e procura ajuda especializada, aí isso mostra, nós temos já dado estatístico, que há uma eficácia muito grande na solução da depressão e das pessoas que pensam em suicídio, né? As pessoas que têm fé, as pessoas que acreditam, né, na existência de Deus, essas pessoas se suicidam menos, mesmo que tenham tido pensamentos de suicídio. Essa questão aí nós estamos estudando e estamos aproveitando muito no nosso tratamento, né? E não só no caso das depressões, né? Eu acho que eu já contei esse caso aqui, que eu tenho uma paciente que ela entrou no meu consultório dizendo: não adianta a medicina do senhor, os seus remédios não vão me curar, né? Porque o que eu tenho aqui é do meu espírito que está doente. E eu digo, e eu trato também do seu espírito. Ela disse, mas o senhor não tem, dentro da loucura dela, ela dizia, mas o senhor não tem um remédio da lua que me cura. Eu digo, eu tenho um remédio da lua. Era uma pessoa de um baixo nível cultural, né? Aí eu passei a minha medicina, os meus remédios tradicionais que eu uso nos casos das psicoses. Aí ela voltou 60 dias depois, era uma pessoa que era de fora daqui da região do Seridó. 60 dias depois ela voltou, ela disse, doutor, eu tinha razão, o senhor passou o remédiozinho da lua pra mim e eu tô boazinha. Tá certo? Interessante, né? O nosso tempo aqui tá esgotado, mas só para trazer aqui a mensagem aqui do Tiaguinho, ele que é bombeiro, personal trainer aqui, ele diz o seguinte: olha, Marcos, é bom também destacar a importância do exercício físico na ocupação da mente, para que reduza o risco de ficar tendo pensamentos associados ao estresse. Libera hormônios que causam bem-estar. Deve-se também trabalhar a elevação da autoestima, o núcleo de família, energia espiritual, cooperação e humanização. Tá aqui também deixando um abraço para vocês dois, para o doutor Salomão e para Sandra Keller. Manter a mente ocupada é uma boa... vale a pena, doutor? Ele inclusive é meu professor da academia, né? Por isso que ele está dizendo isso, né? É muito importante. Não só para nós, não só para as pessoas que têm algum transtorno mental, né? Mas a atividade física, não só a de academia, né? Mas a caminhada, o esporte, né? E a ativação do seu organismo é importantíssimo, porque essa é, como ele diz aí, né? A liberação desses neurotransmissores, a endorfina, né? Tudo isso faz com que todo bom corredor saiba o seguinte, né? Que depois de 15 minutos de corrida, ele quer correr mais ainda, né? Quando você começa uma caminhada, você começa aquela coisa vagarosa, amorrinhada, mas depois de 15 minutos você está se sentindo mais contente, mais esperto, né? Isso é o resultado da mobilização física do seu organismo, né? Não é só a questão de ocupar a mente, né?
A questão é de que você deve ativar o seu organismo. Agora, pelo amor de Deus, não vai dizer, tá lá uma pessoa lá com uma depressão profunda, daquelas que o cara não quer nem se levantar, né? Aí a família fica toda assim, se levante, você tá assim porque você não sai, não vai a uma festa, faça isso não, né? Primeiro leva essa pessoa até o médico, que aí o médico sabe fazer, dá o conselho apropriado no momento para dizer assim, a partir de agora você vai fazer umas caminhadas, você vai entrar numa academia, você vai fazer musculação, você vai praticar esporte, né? A partir de agora, aí o paciente já se sente mais reconfortado, ele já está mais forte, e aí vai fazer aquilo que você faz. E nem jamais duvidar da coragem da pessoa, né? Jamais, né? Mostrar que apesar de todo o pensamento suicida que ele tem, da ideação suicida, mostrar que ele está doente, não é ele que está querendo morrer, não. Porque se ele tivesse alegre, se ele tivesse trabalhando, se ele estivesse convivendo com os familiares, com os amigos, ele não estaria pensando na morte, ele não estaria querendo morrer. Aí tem que mostrar para ele que ele está doente, né? E que ele deve se tratar, que a depressão é uma doença e a maioria, uma boa parte das depressões, elas têm cura hoje, né? Aquelas que não têm cura, a gente consegue hoje, já com a ajuda da psicoterapia e dos nossos remédios, a gente consegue fazer com que essas pessoas, né, tenham uma qualidade de vida muito boa. Só para encerrar, Marcos, eu tenho a dizer o seguinte, não é me gabando não, mas é porque eu tenho um orgulho de ser psiquiatra, né, e tenho orgulho de dizer que entre os meus pacientes que obedecem rigorosamente às normas de tratamento, eu conto na ponta dos dedos os pacientes que se suicidaram. Coisa boa. Muito obrigado pela sua participação, doutor, aqui no nosso programa. Sandra, nós a gente já havia combinado isso com você, de quando estiver mais próximo do evento. Nós vamos até aqui também convidar representantes de outras religiões para que a gente possa nos aprofundar mais sobre esse projeto. Foi um prazer ter você conosco. E muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Marcos. É um prazer estar aqui, né? E estar aqui com o doutor Salomão, dando essas contribuições tão importantes para que a gente possa entender melhor esse fenômeno, esse problema.